o silêncio que se seguiu à minha confissão foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Quando pronunciei as palavras, "Eu sou gay", durante a ceia de Natal na nossa casa antiga em Guimarães, o rosto do meu pai endureceu como granito e a minha mãe deixou cair o garfo, o tinido quando pela sala como um julgamento final. Sem uma palavra, ele levantou-se, subiu ao meu quarto, encheu uma mala velha com roupas, documentos e o pouco dinheiro que eu tinha guardado, e ordenou-me que entrasse no carro. 2 horas de estrada escura depois, estávamos no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Ele estendeu-me um envelope fino. "Bilhete só de ida para Lisboa. Vai viver a vida que escolheste. Não nos procures mais." A minha mãe chorava baixinho ao lado dele, mas não me abraçou. Os dois viraram as costas e desapareceram pela multidão de viajantes, deixando-me ali, aos 25 anos, com uma mala desgastada e o coração em pedaços. Fiquei parado no meio do terminal, o barulho dos anúncios de embarque misturando-se ao zumbido nos meus ouvidos. Como é que chegámos a isto? Meses de segredos, noites em claro a imaginar este momento, e agora a realidade era pior do que qualquer pesadelo. Em Guimarães, eu era o filho perfeito, bom aluno, ajudante na pequena empresa familiar de têxteis, frequentador da missa de domingo. Ninguém suspeitava. Nem eu queria que suspeitassem. Mas a verdade pesava demasiado. Peguei na mala e dirigi-me ao balcão de check-in, as lágrimas queimando-me os olhos. O voo era curto, apenas 40 minutos, mas a distância que se abria entre mim e a minha vida antiga parecia infinita. Quando aterrei no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, já era noite cerrada. O ar estava mais quente, carregado de umidade do Tejo, e o cheiro a combustível misturava-se ao perfume de pinheiros dos jardins próximos. Arrastei a mala pelas ruas iluminadas da Baixa, procurando um hostel barato que tinha visto online. O recepcionista, um rapaz de 20 e poucos anos com piercing na sobrancelha, olhou-me com pena quando lhe contei que acabara de chegar sem plano. "Bem-vindo à capital, irmão. Aqui ninguém pergunta de onde vens." Paguei por uma cama em dormitório e subi as escadas estreitas. Deitei-me na cama de cima, o colchão fino rangendo, e deixei as lágrimas caírem livremente. Pela primeira vez na vida, estava completamente sozinho. Sem família, sem amigos, sem futuro definido. Apenas eu e a verdade que acabara de destruir tudo. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas sujas do hostel. Levantei-me com a cabeça pesada, mas algo dentro de mim mudara. Não era liberdade total, ainda não. Era mais como um vazio imenso, um espaço onde eu podia finalmente respirar. Saí para a rua, o trânsito de Lisboa rugindo à minha volta, os elétricos amarelos subindo e descendo as colinas. Comprei um café num quiosque e sentei-me num banco da Praça da Figueira, observando as pessoas. Casais de mãos dadas, turistas com mapas, velhos a jogar dominó. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia o meu nome nem o meu pecado. Por um instante, senti um alívio estranho. Depois veio o medo. Como iria sobreviver? Tinha algum dinheiro poupado, mas não duraria muito. Precisava de trabalho, de um quarto fixo, de um plano. Passei o dia a percorrer ruas, entregando currículos em cafés e lojas. À tarde, parei em frente à Catedral Sé, o vento frio subindo do rio. Liguei para o número da minha mãe que ainda guardava no telemóvel. Tocou 3 vezes e caiu na caixa de voz. "Mãe, sou eu. Estou em Lisboa. Por favor, fala comigo." A voz saiu trêmula. Desliguei sem deixar mais mensagem. Sabia que ela não responderia. O meu pai tinha sido claro. À noite, voltei ao hostel exausto, o corpo doendo de tanto andar. Deitei-me e pensei no rosto dela, nas lágrimas que não caíram. Perguntei-me se algum dia voltaria a vê-los. A resposta, por agora, era um silêncio doloroso. Mas eu estava vivo. E pela primeira vez, a minha vida era minha. O terceiro dia em Lisboa trouxe a primeira rachadura na muralha de solidão. Acordei cedo, o dormitório ainda escuro, e decidi que não podia continuar assim. Vesti a melhor camisa que tinha na mala e saí à procura de emprego com mais determinação. No Chiado, entrei num café moderno chamado A Brasileira, o cheiro a pastel de nata e café fresco enchendo o ar. A gerente, uma mulher de 40 anos chamada Sofia, leu o meu currículo e perguntou diretamente: "Tens experiência em serviço?" Respondi que sim, mentindo um pouco sobre os verões na pastelaria da família em Guimarães. Ela sorriu. "Começas amanhã. Turno da manhã. Veste preto." Saí de lá com o coração mais leve. Um emprego. Um começo. À tarde, caminhei sem rumo até ao bairro Alto. As ruas estreitas, os azulejos azuis nas fachadas, o som distante de fado saindo de uma porta entreaberta. Sentei-me num banco e observei 2 rapazes da minha idade caminhando de mãos dadas, rindo alto.
Ninguém olhava para eles de lado. O contraste com Guimarães era brutal. Ali, qualquer olhar demorado podia ser perigoso. Aqui, parecia normal. Senti uma mistura de inveja e medo. Será que algum dia eu conseguiria ser assim, livre? Quando voltei ao hostel, o recepcionista do Piercing apresentou-me um rapaz que procurava companheiro de quarto. Chamo-me Miguel. Tenho um teu em Alfama, barato, com vista para o Tejo. Queres ver? Aceitei imediatamente. Miguel era designer gráfico, 28 anos, barba bem aparada e sorriso fácil. Enquanto subíamos as escadas íngremes do prédio antigo, ele contou-me que era de Coimbra e tinha saído de casa aos 20. Os meus pais ainda não aceitam totalmente, mas pelo menos falam comigo ao telefone. O apartamento era pequeno, mas limpo, com uma janela que dava para os telhados vermelhos. Assinámos um contrato improvisado e, à noite, partilhámos uma garrafa de vinho verde no minúsculo terraço. Então, o que te trouxe a Lisboa? Perguntou ele. Hesitei, mas algo no seu olhar me deu confiança. Assumi-me gay em casa. Os meus pais compraram-me um bilhete só de ida e deixaram-me no aeroporto. Miguel ficou em silêncio por um momento, depois pousou a mão no meu ombro. Bem-vindo ao Clube dos Rejeitados, irmão. Aqui construímos família nova. Falámos até tarde. Ele contou-me histórias de noites em Príncipe Real, de amigos que o ajudaram quando chegou. Pela primeira vez desde a ceia de Natal, ri. Não era felicidade plena, mas era um fio de esperança. Nos dias seguintes, o trabalho no café tornou-se rotina. Aprendi os nomes dos clientes habituais, o ritmo do serviço. À noite, Miguel levava-me a passear pela cidade. Mostrou-me o mirador de Santa Luzia, onde o Tejo brilhava ao pôr do sol. Lisboa cura, Alexandre. Dá-lhe tempo. Eu assentia, mas por dentro ainda carregava o peso. Telefonava para casa todas as noites. Ninguém atendia. Um dia, a minha mãe enviou uma mensagem curta: não ligues. O teu pai está doente do coração por tua causa. Chorei no quarto, mas Miguel ouviu e trouxe-me um chá. Eles vão mudar. Ou tu vais aprender a viver sem eles. As duas coisas doem, mas uma liberta. O mês de janeiro passou num turbilhão de novas rotinas. No café, ganhei confiança. Os clientes elogiavam o meu sorriso e a rapidez. Sofia aumentou-me o horário. Miguel apresentou-me a um grupo de amigos numa noite de quinta-feira no Príncipe Real. O bar era acolhedor, luzes suaves, música baixa. Conheci Ana, uma rapariga bissexual que trabalhava em teatro, e Pedro, que era professor. Ninguém me pressionou a contar a minha história. Apenas conversámos sobre cinema, política, a vida. Pela primeira vez, senti que pertencia a algum lugar. Mas a noite trouxe também o primeiro confronto interno. Ao ver dois rapazes beijarem-se na pista, senti um aperto no peito. Era desejo misturado com vergonha. Em Guimarães, beijos assim eram pecado mortal. Aqui, eram normais. Miguel notou o meu desconforto e puxou-me para fora. Não tens de ser como eles já. Sê quem tu és, no teu tempo. Voltámos para casa caminhando devagar, o frio da noite cortando o ar. Contei-lhe sobre as missas obrigatórias, sobre o padre que pregava contra o desvio. Ele ouviu sem julgar. Eu passei por isso. Leva tempo a desfazer o nó. No trabalho, um incidente pequeno abalou-me. Um cliente mais velho, ao ouvir-me falar com Miguel ao telefone, murmurou: esses tipos. Sofia defendeu-me imediatamente. Aqui respeitamos todos. Mas o olhar do homem ficou-me gravado. Era o olhar que eu temia desde sempre. À noite, sozinho no quarto, escrevi no caderno que Miguel me emprestou: quem sou eu sem a aprovação deles? A resposta ainda não chegava. Miguel começou a levar-me a exposições gratuitas. Num sábado, fomos à Gulbenkian. Diante de um quadro de Amadeu de Sousa Cardoso, senti algo soltar-se dentro de mim. A arte não julgava. A cidade não julgava. Talvez eu também não precisasse julgar-me tanto. Regressámos a casa e cozinhámos massa juntos, rindo das minhas tentativas de temperar. Estás a aprender a viver, Alexandre. Isso é coragem. No fim do mês, recebi uma chamada da minha irmã mais nova. O pai não quer que eu fale contigo, mas a mãe chora todas as noites. Volta, Alex. Diz que foi um erro. A voz dela era suplicante. Respondi com a voz firme pela primeira vez: não foi erro, mana. Sou assim. Se eles não aceitam, eu tenho de aceitar-me a mim. Desliguei e chorei, mas era um choro diferente. Menos de desespero, mais de libertação. Miguel abraçou-me. Orgulho de ti.
Pela primeira vez, acreditei que podia ser verdade. Fevereiro trouxe o sol mais quente e uma nova pessoa à minha vida. Num evento de livros na livraria Ler Devagar, no Lisboa Factory, Miguel apresentou-me a João. Era professor de História no secundário, 28 anos, olhos castanhos calorosos e uma risada que enchia o espaço. Falámos durante horas sobre livros, sobre o passado ditatorial português, sobre como a liberdade custa. Quando ele me perguntou o que fazia, contei-lhe a verdade sem rodeios. Vim para Lisboa porque os meus pais me puseram fora de casa depois de eu me assumir gay. João não desviou o olhar. Então construíste coragem com tijolos de dor. Admiro isso. Começámos a sair. Primeiro cafés, depois passeios no Parque das Nações. Ele era paciente, nunca pressionava. Um domingo, levou-me a Sintra. Subimos ao Palácio da Pena, o vento frio batendo-nos no rosto. No topo, com a cidade lá embaixo como um tapete colorido, ele pegou na minha mão. Não tens de ter pressa, Alexandre. Eu também tive medo um dia. O toque foi elétrico, mas doce. Regressámos a Lisboa de comboio, as mãos entrelaçadas em silêncio. Com João, comecei a sonhar. Ele falava de futuro, de viagens a Aveiro, de talvez um dia apresentarmos-nos às famílias. Eu hesitava. A minha família ainda não respondia às mensagens. Uma noite, depois de um jantar romântico em Alfama, contei-lhe o medo que ainda carregava. E se eu nunca for suficiente para eles? João beijou-me a testa. Tu já és suficiente para ti. O resto vem depois. O beijo que se seguiu foi o primeiro verdadeiro da minha vida. Não foi paixão desenfreada, foi ternura profunda, uma promessa silenciosa. Miguel observava tudo com um sorriso. Estás a florescer, meu. No café, Sofia notou a mudança no meu humor, tens um brilho novo. A vida ganhava cor. Mas o passado não desaparecia. Uma carta da minha mãe chegou pelo correio, o teu pai teve um infarto ligeiro. Dizem que foi o stress. Pensa no que fizeste. Lia sentado no terraço, o Tejo brilhando ao longe. João veio ter comigo, leu em silêncio e abraçou-me. Não és culpado. O amor não causa infartos. O silêncio sim. Chorei nos braços dele, mas levantei-me mais leve. Março trouxe a tempestade que eu temia. O telefone tocou num domingo de manhã. Era o meu pai. A voz dele tremia de raiva contida. A tua mãe está doente. Vem para casa e diz que foi tudo um engano. Arranjamos-te noiva, fingimos que nada aconteceu. Fiquei mudo. João, ao meu lado, apertou-me a mão. Respondi devagar, não posso fingir, pai. Eu sou gay. Amo um homem. O silêncio do outro lado foi longo. Depois veio o grito, então esquece que tens família. A chamada caiu. João tentou consolar-me, mas eu entrei em espiral. Comecei a duvidar de tudo. Será que o meu amor por ele valia perder a família para sempre? Num jantar com Miguel e os amigos, bebi demais e disse coisas de que me arrependi. Talvez eu devesse voltar e casar com uma rapariga. Pelo menos teria paz. Miguel ficou magoado. Estás a trair-te a ti mesmo. João ouviu em silêncio e, no caminho para casa, parou no miradouro. Se precisas de tempo, eu dou-te. Mas não me uses como desculpa para te esconderes outra vez. A discussão foi dura, palavras dolorosas saíram. Dormi sozinho essa noite, o peito apertado. No dia seguinte, no trabalho, um cliente homofóbico fez um comentário direto. Rapazes como tu não deviam servir à mesa. Sofia expulsou, mas o incidente abalou-me. À noite, Miguel e eu conversámos até de madrugada. Ele contou-me como quase voltou para Coimbra há anos atrás. A escolha é sempre tua. Mas foge de ti mesmo e perdes-te para sempre. As palavras ficaram-me. João mandou-me uma mensagem simples, amo-te como és. Esperarei. Fui ter com ele ao parque. Pedimos desculpa um ao outro. Não quero perder-te, disse eu. Ele sorriu. Então não te percas a ti. Decidi que não voltaria a Guimarães. Escrevi uma carta longa à minha mãe, explicando o meu amor, o meu respeito, a minha dor. Enviei-a. A resposta demorou 2 semanas. Uma mensagem curta, reza por nós. Não era aceitação, mas não era ódio total. Era um fio ténue. Abril chegou com flores nos jacarandás e uma paz que eu nunca conhecera. No dia do meu aniversário, Miguel e João organizaram uma pequena festa no terraço. Ana, Pedro, Sofia, todos lá estavam. Havia bolo, vinho, música.
João deu-me um livro de poemas de Fernando Pessoa com uma dedicatória, para o homem que encontrou a sua voz. Li em voz alta um trecho e, pela primeira vez, chorei de felicidade. No fim de semana seguinte, fomos os três a Cascais. A praia estava quase vazia, o mar calmo. João e eu caminhámos de mãos dadas na areia. Estás diferente, disse ele. Mais teu. Respondi, finalmente sou eu. Miguel tirou fotos, rindo. À tarde, recebi uma chamada da minha irmã. A mãe leu a tua carta. Chorou, mas disse que te ama. O pai ainda não fala, mas pelo menos não rasgou a carta. Não era reconciliação completa, mas era um começo. Deitado na areia, com a cabeça no colo de João, olhei para o céu. A jornada desde o aeroporto até ali fora longa, cheia de lágrimas, dúvidas, momentos de pura solidão. Mas cada escolha, cada conversa, cada abraço me trouxera até este momento de paz. Eu não precisava da aprovação de todos para ser feliz. Tinha construído uma família nova, uma vida autêntica, um amor verdadeiro. Enquanto o sol se punha, João beijou-me suavemente. Orgulho de ti. Miguel ergueu o copo. Ao novo Alexandre. Brindamos. O mar sussurrava ao fundo, como se aprovasse. A rejeição familiar pode ser superada pelo amor próprio e relacionamentos saudáveis. Verdadeiro ou falso? Deixe o seu comentário.